pessoal, tudo bem? Mais uma entrevista especial. Saímos agora da Europa, vamos para a Ásia, para o Bahrein, onde está o Thiago Real, meio-campista do Al Muharraq. Thiago, um grande abraço para você, um prazer enorme te ter aqui no canal. Gustavo, eu que agradeço, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, contar um pouquinho aqui da nossa vida, e eu estou muito feliz aqui e estou à disposição para a gente falar sobre muitas coisas. Desde 2019, jogando no Bahrein. Primeiro eu queria que você explicasse como está a situação da pandemia de coronavírus no país e o que aconteceu com o campeonato do Bahrein e a sua situação no time. Bom, aqui o que aconteceu foi o seguinte, a gente começou ali a ter alguns casos de Covid aqui em torno do final de fevereiro, e aí, quando foi dia 19 de março, a gente jogou a última partida, no dia 20, a federação aqui decretou a parada do campeonato. E eles já identificando uma questão que poderia progredir essa pausa por muito tempo, eles resolveram adiantar as nossas férias. Então, para explicar para o pessoal o que acontece, aqui é igual o calendário europeu. Então, o campeonato ele terminaria no finalzinho de maio, e junho e julho são os meses de férias. Então, eles inverteram, eles nos deram as férias ali, aquele finalzinho de março, abril e maio de férias, e a gente voltou a treinar em junho. Porém, ainda julho não foi liberado para jogos, sendo que a gente vai retornar aos jogos em agosto, dia 7 de agosto. E aí a gente termina essas 8 partidas da Liga e mais 2 finais de 2 Copas que a minha equipe está, e terminando, para terminar essa temporada, e depois, já na outra semana, já vai iniciar a próxima temporada. Então foi uma alternativa fantástica que eles fizeram, assim, porque não perdeu tempo, né? Não fez com que o calendário perdesse muito e tivesse que enxugar, então vai dar tempo de tocar normalmente. E a pandemia em si, aqui no Bahrein, ela sempre ficou controlada. Aqui, para quem não sabe, é uma monarquia, né? Então tem um rei. Então o rei junto com a sua família, eles decretaram sempre fechamento de fronteira, muito desde o início, assim, fechamento de aeroporto, todas as precauções, a identificação muito rápida e o isolamento das pessoas que estavam com o Covid. Então, sempre ficou muito bem controlado isso aqui. Tanto que nas minhas férias eu optei por ficar aqui, porque estava extremamente confortável, assim, né? Confortável não, né? Porque mudou algumas coisinhas, mas mais seguro, né? Então a gente ficou aqui porque tava beleza e continua dessa maneira, sempre bem controlado, eles tomando as devidas precauções de uma maneira muito boa. Então a gente está relativamente controlado por aqui. Retomada do campeonato marcada para agora o início de agosto. Vocês já estão treinando normalmente? Exatamente, a gente está treinando desde junho, né, desde o mês passado, então a gente está treinando normalmente. Obviamente existe a questão dos protocolos de segurança, né? Então, uso de máscara em algum determinado momento do treino, luvas, o próprio uniforme, né? Por exemplo, bola que a gente vai fazer algum trabalho, cada um vai levar a sua, não a bola do treinamento normal, mas, por exemplo, uma bola que vai fazer um trabalho um trabalho funcional, isso tudo fica com o atleta. Então o atleta leva lá, todo treino leva a sua bolsinha, o seu material, né, o seu elástico, chuteira, caneta, tudo vem para casa com a gente, né, onde a gente vai tomar as nossas devidas precauções. Então eu até costumo brincar com o pessoal, né, pô, tá parecendo pelada, né, que na pelada você vai lá e leva o seu material, leva a tua bolsa, né, com todo o material ali, e aqui a gente está fazendo dessa maneira, mas tem dado muito certo. Nosso clube não teve nenhum caso, graças a Deus, então mostra que os protocolos estão sendo bem feitos. Você, pelo Al Muharraq, tem 21 jogos, 15 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, marcou 8 gols e deu 7 assistências, como a gente falou no início, chegou em 2019, uma adaptação muito rápida ao futebol do Bahrein, ao seu novo clube também, né? Muito rápido, Gustavo. Foi muito gostoso vir para cá, assim. Primeiro, por que eu acho que essa adaptação ela foi mais rápida? A minha comissão técnica aqui é uma comissão técnica brasileira, então tem o Marcos Paquetá, que é um treinador aí que muita gente conhece, aí, treinou muito tempo categoria de bases
da seleção brasileira, treinou ano passado, no início do ano de 2019, treinou o Botafogo. Então, assim, é um treinador que tem muito conhecimento nessa região aqui e, obviamente, facilitou a minha estada. O preparador físico é brasileiro, preparador de goleiro, e também, quando eu cheguei aqui, tinham 4 brasileiros no meu time. Então, tudo isso deixa mais confortável, né? Porque é uma mudança bem significativa em termos culturais. Mas, assim, foi super, super tranquilo. O meu grupo é um grupo muito bom, a cidade muito boa. Enfim, foi muito tranquilo, consegui ter bons números até aqui. E estou muito feliz e espero continuar aumentando essas marcas. Acho que o clube também tem estado muito feliz comigo, os torcedores. Então, tem sido, assim, um momento bem fantástico para mim e para minha família. A gente vai falar bastante sobre a vida cultural, sobre a religião no Bahrein. Mas antes, para a gente ficar no futebol ainda, o seu contrato vai até quando? Eu cheguei aqui com um contrato inicial de 10 meses. Só que com um mês que eu estava aqui, eles falam que o árabe é muito assim, né? Eles primeiro precisam ver, né? Então, com um mês que eu estava aqui, eu recebi uma proposta de fazer a renovação por mais 1 ano e meio, mas acertamos por a extensão de mais 1 ano só. Eles queriam 1 ano e meio, mas não chegamos num acordo, acertamos por mais 1 ano. Então, o meu contrato inicial, quando eu cheguei, iria até maio agora de 2020, mas daí renovamos até agora junho de 2021. Então, eu tenho aí mais uma temporada, mais 1 ano de contrato com o clube. O Al Muharraq é o maior campeão do Bahrein, com 34 títulos. Na atual temporada, tem 2 pontos a menos que o líder, o Al Ahly. São 10 clubes na primeira divisão. O que você encontrou no futebol do Bahrein? Como é o futebol do Bahrein? Em nível técnico, em nível de estrutura também, os estádios? Olha, em termos de estrutura, é uma estrutura muito boa, os estádios são muito bons. Um ou outro estádio que a gente pegou numa condição um pouco assim, mais baixa, vamos dizer assim, mas no geral é muito boa a estrutura. O que é um pouco estranho é a questão do público, né? Só jogos muito importantes que você tem ali um público maior. Eles não têm essa questão de ir muito ao estádio. Acho que muito relacionado também ao clima. Porque aqui, grande parte do ano é muito calor, mas muito calor. Por exemplo, nesse momento que eu falo com vocês, aqui está 52, é uma sensação térmica de 52 graus. Ele está 41, 40, mas a sensação para cima de 50. Então, assim, você imagina uma pessoa no estádio, sentado lá no sol. Então, assim, acho que muito questão disso também. Então, isso é uma coisa diferente, a questão de público, é um jogo ou outro que tem muito público. Questão de qualidade do futebol. É um futebol inferior tecnicamente ao do Brasil, mas com uma exigência física maior, por incrível que pareça. Não em termos de intensidade. A gente tem que saber separar a questão da intensidade porque no Brasil o jogo é intenso, então você se movimenta a todo momento e tal. Só que aqui é um jogo muito de transição, então te exige muito, que é o quê? Se está na tua parte defensiva, todo momento você não tem a posse de bola, é muito pouca posse de bola, eles não têm isso enraizado no futebol deles, no Brasil já não, você dá o tempo de respirar, você roda a bola, aqui não, transição. Então você está atacando o adversário toma a bola, ele vai direto atacar o teu gol. Você toma a bola, você vai direto atacar o gol do adversário. Então, o nosso time ele tem se destacado aqui porque a gente está tendo um pouquinho mais de posse de bola, justamente porque o nosso treinador tem uma escola brasileira, nós temos agora, nesse momento, 3 brasileiros no time, então consegue dar um toque melhor em termos de posse, enfim, e aí, consequentemente, você tendo a posse, você sofre menos, né? Então, basicamente é isso, mas é um nível técnico um pouco inferior, mas um nível de exigência física que eu digo até maior, e aí se alia isso ao clima também. Mas basicamente é isso. O Marcos Paquetá conhece demais o futebol da Ásia, né? O futebol asiático, principalmente do Oriente Médio, né? A experiência dele certamente ajuda muito também, né? Sem dúvida. O Paquetá, ele sabe o beabá daqui, né? Então, assim, além da questão do futebol, de como fazer o futebol nessa região, ele sabe eu costumo falar que é uma coisa importante para o treinador hoje, que é o gerenciamento de equipe, né? O gerenciamento de pessoas, você fazer o pessoal comprar a tua ideia. Então ele sabe todo o macete, porque, por exemplo, nós somos brasileiros, nós sabemos como vender uma ideia para um brasileiro, mas você vender uma ideia para uma cultura diferente é muito difícil.
e o Paquetá ele conhece tudo isso e tem conseguido fazer com que a nossa equipe compre essa ideia diferente do jogo daqui. Então tem sido muito legal, ele sabe lidar muito bem com o pessoal e isso tem feito a diferença, né? Até porque ele já está aqui, até outro dia eu conversei com ele, falou que tem experiência de mais de 25 anos nessa região, então fantástico. Impressionante mesmo. E em relação ao seu clube, o Al-Muharraq, há uma diferença muito grande dele para os adversários, aí em termos financeiros e de estrutura? Existe sim uma questão financeira com uma condição melhor. Primeiro que é o time que mais foi campeão no país, então isso automaticamente já gera maiores receitas, né? Interesse de patrocinador, enfim. Questão de transmissão também, porque é o time que mais tem torcida no país. Tem também o clube é dono de uma quadra inteira aqui, onde tem shoppings, tem lojas, tem McDonald's, então tem um poder aquisitivo mais forte, então consegue aportar, obviamente, mais dinheiro nas contratações, no investimento em contratações e em estrutura também. Ele é um clube inteiro com o estádio no meio. Então, assim, tem uma diferença sim. Tem alguns clubes que têm uma condição interessante aqui, mas o Muharraq ele está acima dos demais clubes, sim. Na comparação com a realidade brasileira, o salário pago hoje no Bahrein para um estrangeiro como você equivale ao quê? A um clube de médio porte da primeira divisão, um clube menor? Qual é a realidade? O salário que eu tenho aqui hoje é um clube de médio porte. Para você ter uma ideia, para fazer uma Série A do Brasil, né? Da Série A do Brasil. Principalmente com o dólar nesse status que está, nesse momento, né? Por exemplo, eu cheguei com o dólar aqui e, obviamente, a gente faz uma comparação. Com o dólar, eu cheguei aqui a 4. Hoje o dólar está a 5 e pouquinho. Então, assim, houve até um acréscimo, vamos dizer assim. Então, se compara aí. Por exemplo, eu saí da Ponte Preta com um salário e aceitei vir para cá falando, olha, eu quero receber exatamente a mesma coisa que eu ganho na Ponte Preta. E eles aceitaram. Só que quando eu cheguei aqui, o dólar começou a subir, então acabei tendo exatamente esse acréscimo. Essa é uma realidade, né? Que muita gente às vezes não entende como funciona, né? Os salários para estrangeiros são pagos em dólares, né? Não necessariamente na moeda local, né? Exatamente. E aqui também, se você for pegar, o Bahrein, ele é um país que não é um país de primeiro escalão no futebol na região, mas é um país que eu estou aqui colado na Arábia Saudita, que é onde tem um poder aquisitivo maior. Estou colado aqui no Catar, nos Emirados Árabes, então eu utilizo o Bahrein hoje muito como um portal, obviamente, de abertura de mercado para esses demais clubes. Então, além, obviamente, de estar recebendo um pouco mais do que no Brasil, também eu tenho uma possibilidade muito maior de adentrar esses outros países, que aí sim tem uma condição financeira ainda maior. Vamos começar a entrar um pouco mais no campo cultural, de vida, aí no Oriente Médio também. Você citou o calor, né? Que é realmente um absurdo. A Copa do Mundo de 22 será no Catar, mas no final do ano, entre novembro e dezembro, em estádios climatizados. Com a sua experiência já no Bahrein, como você mesmo acabou de colocar aí do lado do Catar, como você imagina essa Copa para os turistas do mundo inteiro? Olha, eu acho que vai ser um sucesso, sabe? Porque, assim, eles são muito apaixonados, essa região aqui, pelo menos o Bahrein, eles são muito apaixonados por futebol. E eles não fazem nada mais ou menos. Então, assim, ou eles fazem muito bem feito, ou eles não fazem, né? Então, a gente tem acompanhado aí a construção dos estádios, os estádios todos aí climatizados, né? Fechados. Então, assim, vai ser algo, sem dúvida nenhuma, inovador e fantástico, muito bonito. Então, assim, eu tenho absoluta certeza que vai ser um sucesso, vai trazer, obviamente, os olhos de todo mundo para o futebol local aqui, que tem um poder aquisitivo muito alto, mas que precisa desenvolver ainda mais a questão de paixão, né, das pessoas, questão mesmo de qualidade de jogo. Então, acho que a Copa ela vai ser extremamente importante para essa região aqui. No Bahrein, os estádios são todos abertos ou tem alguns climatizados? Não, aqui são todos abertos, abertos. Então, assim,
Por isso que eu te falei a questão do público, né? Eu acho que é muito enraizado disso. A pessoa, pô, vou pro estádio, mas vou ficar lá exposto àquele calor, àquela umidade, né? Porque aqui, além do calor, tem a umidade. Então, a umidade, ela chega aqui até 95%. Nossa. Então, você pensa você numa sauna. É realmente, esse é o exemplo, é uma sauna. Então, você está parado, você está escorrendo, você está pingando, porque está aquela pressão, né? Aquele calor ali que você... às vezes eu abro a janela aqui de casa... eu tenho a vista do mar aqui no fundo, e aí eu olho, não consigo ver o mar, de tão embaçado que tá, né, por causa daquela umidade. Então é muito parecido com um sauna mesmo. E em relação à sua vida fora dos campos, né, sua vida cultural, o quanto você consegue aproveitar o Bahrein? Como você está aí com a sua esposa, seus filhos pequenos? Como é a sua vida fora dos campos? Olha, Gustavo, isso tem sido fantástico para mim, de verdade mesmo. No Brasil, a gente se adapta há muito tempo, né? Eu aí tive 10, 11 anos jogando no Brasil direto, e é a minha primeira oportunidade fora do Brasil. E no Brasil eu jogava 2 a 3 vezes na semana, ficava muito tempo concentrado, muito tempo viajando, treinamento assim, diariamente. Então, você tem muito pouco tempo para viver a família. E aqui é totalmente o oposto. A grande maioria do tempo eu jogo uma vez apenas na semana, então não existe concentração, não existe viagem, porque assim, como o país é muito pequeno, os jogos são assim, uma hora daqui, 1h30, então assim, você vai no dia do jogo. Então é muito confortável isso, é muito bom, porque você tem mais tempo com a família, você consegue usufruir de passeios, enfim. Então isso tem sido muito, muito legal mesmo. A gente tem aproveitado para conhecer os pontos turísticos, a gente queria viajar agora, né? Mas daí teve toda essa questão da pandemia. Então você tem tempo para isso, você tem tempo para a família, você tem uma qualidade de vida muito boa, porque é um país extremamente seguro, um país muito bonito, que tem muitas praias. O Bahrein, para o pessoal entender, ela é uma grande ilha, né? Ela é um conjunto de ilhas. Então, assim, tem muito lugar bonito, assim. Então, você consegue ir, aproveitar a família, levar a família para passear. Então, isso tem sido realmente muito fantástico. A gente tem aproveitado muito junto. E em relação à sociedade, né? Você vive hoje em uma sociedade culturalmente completamente diferente da brasileira, uma sociedade muçulmana, onde o islamismo é a religião principal do país. Esse choque de cultura e esse choque de religião, como foi para sua família também? Olha, você sabe que quando eu iria vir, eu fiquei muito preocupado em relação a isso. Questão cultural, porque a gente ouve muito a questão dos países árabes serem mais fechados, principalmente para estrangeiro, você tem que se adaptar as culturas deles. Fiquei muito preocupado com a questão da minha família ter que ficar usando burcas, etc. Tal. Não que isso seja um problema, mas era tudo uma preocupação. E quando eu cheguei aqui, não é nada disso. O Bahrein, especificamente, é um país muito aberto. Ele tem, inclusive, uma influência muito grande americana, onde tem base aqui dos Estados Unidos, enfim. Então, aqui é um país mais aberto, mais tranquilo. Então, o estrangeiro pode andar normal, a gente acha tudo que a gente quer comer, a gente acha, inclusive a gente fala muito aqui, né, na região, eles não comem carne de porco, né, é um exemplo, por exemplo, e aí aqui tem os lugares específicos onde você pode ir comprar o que você deseja de porco, por exemplo, e você acha numa boa, claro, lugares assim específicos, mas você consegue lá comprar, então acaba sendo bem tranquilo. Então, aliado a isso, ao país ser um pouco mais aberto, e toda a questão que eu te falei de adaptação do meu clube, já terem brasileiros, a nossa adaptação aqui tem sido muito, muito tranquila mesmo. O Bahrein, assim como outros países da região, ele tem acusações de violação de direitos humanos, as mulheres não têm todos os direitos que as mulheres de outros países têm. Em relação à sua esposa, ela sente uma maior dificuldade ou essa adaptação também foi tranquila? Não, essa adaptação ela tem sido bem tranquila, até porque assim, a gente mora hoje numa província aqui, que ela é uma província onde só tem, a grande maioria, 90% é estrangeiro. Então assim, e tem tudo aqui, então a gente não precisa sair daqui para nada, então você acaba não tendo tanto problema com isso, né? A gente ouve falar muito de alguns problemas de africanos que vêm para cá,
em busca de boas oportunidades, porque aqui a moeda é uma moeda muito forte, que é o Bahrein Dinar. Então, é uma moeda muito forte. Então, assim, eles vêm para cá, obviamente, com interesse de ganhar dinheiro, de ter uma condição melhor de vida, e aí sim são explorados. Então, a gente vê, sim, algumas questões, mas, assim, muito pontuais, pelo menos até onde a gente sabe, nesse 1 ano que a gente está aqui, tem sido bem, assim, coisas pontuais, não é algo muito comum. Mas, enfim, e acho que isso é um problema que acontece, na verdade, no mundo inteiro. Sempre vão haver problemas nessa esfera. Em relação ao país, você citou, é um país pequeno, né? Tem 1,6 milhão de habitantes, mais ou menos, ao lado do Catar, ao lado dos Emirados Árabes Unidos, muito próximo da Arábia Saudita também. A sua cidade, Muharra, tem cerca de 175 mil habitantes e é colada na capital, né? Manamá, não sei se essa é a pronúncia correta. Exato, é Manama. Isso, Manama. E, exatamente. Aqui é um país, eu faço até uma analogia com a minha cidade, que é Curitiba. Ela o país inteiro é do tamanho de Curitiba. Então, assim, é bem pequeno mesmo. Para você se deslocar aqui é tudo muito perto, como eu te falei, te dei o exemplo dos jogos, né? Você vai jogar na capital. Poxa, você vai jogar na capital como se fosse algo muito longe. Eu estou aqui a meia hora da capital. Né? Então, assim, é tudo muito tranquilo para se locomover, as vias são muito boas, os acessos, sinalização. Então, assim, realmente é um país pequeno, mas é um país muito, muito legal assim, de se viver, muito gostoso mesmo, e é bem tranquilo. A minha província aqui, ela é perto da capital, como é perto também da cidade, a cidade mais longe aqui fica a 1 hora e meia, então, assim, é muito, muito tranquilo mesmo. A gente tem gostado bastante. A impressão que eu tenho, Thiago, conversando com você, é que toda essa adaptação e tudo está funcionando muito bem, porque você também tem uma cabeça bastante aberta, né? Exato, Gustavo. Na verdade, assim, quando eu estava no passado na Ponte Preta, eu buscava uma oportunidade como essa. Por quê? Eu tenho 31 anos hoje e eu nunca havia jogado fora. Eu tive durante a minha carreira algumas oportunidades de jogar fora do Brasil, mas nunca era aquele momento que você fala assim, puxa, é isso, eu vou. E no ano passado, quando eu falava com a minha esposa, poxa, a gente está num momento legal para viver uma nova experiência, para aprender novas culturas, treinar nosso inglês ou aprender outra língua, enfim. Então a gente estava muito aberto a isso. Então, quando a gente vem para cá e existe toda uma adaptação mais tranquila, a questão profissional também ter caminhado de uma maneira bem positiva, enfim, tudo que a gente encontrou aqui tem sido algo muito legal mesmo, e é tudo aquilo que a gente queria, né? Que é vivenciar uma nova cultura, falar uma outra língua, enfim. Então, isso, sem dúvida nenhuma, faz diferença quando você está com o coração aberto para receber tudo isso. Aqui no Brasil você jogou por grandes clubes. Qual foi, na sua opinião, o melhor momento da sua carreira no futebol brasileiro? Olha, eu já me fizeram essa pergunta várias outras vezes e eu pontuo, assim, que são momentos bem específicos e eu não consigo ver, assim, um clube que eu fale assim, poxa, só isso foi o melhor. Eu tive um excelente momento no Joinville, que foi quando eu despertei o interesse do Palmeiras. A minha chegada no Palmeiras, ela foi muito boa, mesmo num momento bem difícil para o clube, um momento que o clube estava passando por brigas políticas, estava mal na tabela do Campeonato Brasileiro. Depois eu tive bons momentos no Bahia, tive bons momentos no Curitiba, na Ponte Preta no meu início foi muito bom. Então, assim, eu nunca fui também um jogador que sempre se destacou demais, eu sempre fui um jogador mais regular. Então, assim, eu tive bons momentos em todos os clubes que eu passei, mas esses que eu te falei, eu tive momentos um pouco melhores. Então, assim, eu sou muito, muito grato por todos esses clubes, porque eu tive aí boas histórias aí e bons momentos. Hoje, jogando no Al Muharraq, no Bahrein, dá para afirmar que você está bem feliz aí, né? Sem dúvida nenhuma, estou extremamente feliz, estou realizado, porque, como eu te falei, era um projeto de vida e algo que está me acrescentando como atleta também, né? Eu tenho tido bons números, como eu te falei, tanto a vida pessoal como a vida profissional tem sido um momento bem legal, que ambas têm caminhado aí de forma extremamente positiva. Thiago, eu quero te desejar boa sorte nessa sequência
de temporada e já emendando a próxima temporada na luta pelo título do atual campeonato, na disputa das 2 Copas que você tem pela frente também. Que tudo dê certo para você, para sua família aí no Bahrein. Muito obrigado pela entrevista. Gustavo, eu que agradeço, obrigado demais. É bom contar um pouquinho aqui do que a gente está passando e te dizer que eu sou teu fã lá no canal do YouTube, tá? Que Deus abençoe aí, que você continue fazendo essas matérias bacanas demais com essa galera, tá bom? Conta comigo, um abraço. Valeu, Thiago, abração.